Há momentos na vida em que a alma se cansa, momentos em que o silêncio pesa, em que o coração parece carregar um peso grande demais. Talvez hoje você esteja aqui porque precisa de uma palavra, uma resposta, um sinal vindo do céu. Talvez você tenha chorado em silêncio. Talvez sorria por fora, mas por dentro esteja travando uma batalha que ninguém conhece. Talvez a ansiedade tenha tentado roubar sua paz, o medo tenha tentado apagar sua esperança, a tristeza tenha tentado convencer você de que não existe saída. E quando a vida golpeia forte, quando as portas parecem fechadas, quando as forças se esgotam, é fácil esquecer algo poderoso. Ainda existe um motivo para louvar? Sim, mesmo que as lágrimas caiam, mesmo que o cenário pareça escuro, mesmo que o seu coração esteja cansado. Ainda existe um motivo para levantar a sua voz, porque quando o louvor nasce no meio da prova, o céu se move. Hoje vamos mergulhar em um dos salmos mais poderosos de toda a Escritura. Um salmo que não fala de derrota, não fala de medo, não fala de angústia. Fala de algo que transforma a atmosfera, fala de adoração, fala de exaltação, fala de entregar toda a glória ao Deus que merece absolutamente tudo. O Salmo 150 é uma explosão de louvor? É. Um chamado para que tudo que tem fôlego se lembre de quem Deus é. E talvez hoje, isso seja exatamente o que a sua alma precisa. Não de mais uma explicação, não de mais uma preocupação, mas de um convite celestial, um convite para louvar. Porque quando você louva, a sua perspectiva muda. Quando você louva, a sua fé desperta. Quando você louva, as correntes começam a se romper. Prepare-se, respire fundo, abra o seu coração, porque esta palavra pode transformar a sua noite, a sua semana, a sua vida. Contexto do o Salmo 150 é considerado a culminação gloriosa do livro dos Salmos. Grande parte dos Salmos é atribuída ao rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi foi pastor, foi guerreiro, foi perseguido, foi rejeitado, foi provado, conheceu montanhas de vitória, mas também vales profundos de dor. Davi sabia o que era chorar, sabia o que era se sentir sozinho, sabia o que era clamar em meio à angústia, mas ele também conhecia uma verdade eterna: o louvor tem poder. O livro dos Salmos está cheio de momentos intensos. Há salmos escritos em cavernas, em meio à perseguição, em noites de desespero. Há lágrimas transformadas em oração, a dor transformada em adoração, e no final de toda essa jornada espiritual, o livro termina com um grito de triunfo: louvai ao Senhor. Ele não termina com reclamações, não termina com perguntas, não termina com lamentos, termina com louvor. Isso não é por acaso, é uma mensagem profunda para nós. Deus está nos mostrando que depois de cada prova, depois de cada vale, depois de cada batalha, a última palavra continua sendo a adoração. No contexto histórico, Israel havia experimentado libertação, restauração e a fidelidade constante de Deus. Era tempo de lembrar, de agradecer, de reconhecer que toda vitória vinha das mãos do Altíssimo. E hoje essa mensagem continua viva, porque você também já enfrentou processos, já passou por lutas, já viveu noites difíceis, já conheceu momentos em que pensou que não suportaria, mas você continua aqui, respirando, lutando, crendo, e isso significa que Deus continua agindo. O Salmo 150 nos lembra que a nossa história não deve ser marcada apenas pelo que sofremos, mas também pela capacidade de reconhecer a grandeza de Deus em meio a tudo. Louvor não depende de circunstâncias perfeitas, depende de um coração rendido. E hoje, no meio da sua realidade, este salmo diz: não permita que os seus problemas silenciem a sua adoração. Agora vamos ouvir o Salmo 150, louvai ao Senhor. Sim, louvai ao Deus eterno, louve no seu santuário, nesse lugar santo onde a presença dele habita, nesse espaço sagrado onde a alma encontra refúgio. Louvai-o no firmamento do seu poder, olhando para os céus.
contemplando a imensidão da sua criação, lembrando que aquele que sustenta as estrelas também sustenta a sua vida. Louvai-o pelos seus feitos poderosos, por cada milagre visível e invisível, por cada porta aberta, por cada batalha vencida, por cada lágrima enxugada pelo seu amor. Louvai-o segundo a imensidão da sua grandeza, porque o poder dele não tem medida, a misericórdia dele não tem limite, a fidelidade dele não conhece fim. Louvai-o com som de trombeta, que ressoe forte a proclamação da sua glória. Louvai-o com harpa e lira, com melodias que brotam do coração. Louvai-o com tamborins e danças, com alegria transbordante, com celebração sincera. Louvai-o com instrumentos de cordas e flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, com força, com intensidade, com paixão. Louvai-o com símbolos retumbantes. Que cada som declare que ele reina, que cada nota proclame que ele é digno, que cada batida do coração reconheça sua majestade. E então chega o ápice glorioso, o chamado universal, o convite para toda criatura, todo ser que respira. Louve ao Senhor todo o cansado, o ferido, o restaurado, o que espera, o que chora, o que celebra, todo ser que respira. Louve ao Senhor, aleluia. Agora vamos refletir sobre este salmo. Louvai ao Senhor. O salmo começa com uma ordem amorosa. Não diz se quiser, não diz quando tiver vontade. Diz louvai, porque o louvor não é apenas emoção, é decisão. Há dias em que você sentirá vontade de adorar e haverá dias em que precisará decidir fazer isso mesmo sem forças. Aí está a verdadeira fé. Quando você louva com o coração quebrado, quando adora enquanto espera a resposta, quando glorifica a Deus mesmo sem entender, louvai-o no seu santuário. Isso nos lembra que a presença de Deus é um lugar real, não depende de paredes, não depende de templos físicos. O seu quarto pode se tornar santuário, a sua sala pode se tornar altar, seu silêncio pode se tornar adoração. Talvez hoje você esteja lutando contra a ansiedade. Sua mente não para, os pensamentos sufocam, você sente que não consegue descansar. Este versículo lembra você, pode entrar no santuário de Deus agora mesmo, em oração, em rendição, em adoração. Louvai-o no firmamento do seu poder. Olhe para os céus, observe a criação. Cada amanhecer anuncia fidelidade, cada estrela proclama poder. Se Deus sustenta galáxias inteiras, Ele também pode sustentar o seu processo. Talvez você esteja enfrentando dívidas, talvez um diagnóstico médico assuste você, talvez uma relação quebrada esteja ferindo seu coração, mas o firmamento declara: Deus continua no controle. Louvai-o pelos seus feitos poderosos. Lembre-se, quantas vezes Deus sustentou você, quantas vezes abriu caminhos, quantas vezes você pensou que não conseguiria, e mesmo assim chegou até aqui. A memória espiritual fortalece a fé quando você se lembra do que Deus fez ontem. Ganha força para confiar no amanhã. Todo ser que respira louve ao Senhor. Você respira. Isso significa que ainda existe propósito, ainda existe graça, ainda existe esperança, enquanto houver fôlego. Há oportunidade para adorar. A ansiedade diz: preocupe-se. A fé responde: louve. O medo diz: recue. A fé responde: exalte ao Senhor. A tristeza diz: cale-se. A fé responde: louvarei ao Senhor. Quando você escolhe louvar, a atmosfera muda, seu foco muda, sua alma se lembra de quem governa, aplicando este salmo à sua vida. Talvez você esteja vivendo uma fase difícil. Acorda preocupado, dorme com incertezas, sente o peso da vida sobre os ombros. Este salmo chega para lembrar que o louvor não é apenas para quem está com tudo resolvido, é para quem decide confiar se você enfrenta ansiedade. Louve, não porque ignora o problema, mas porque reconhece que Deus é maior, se sente medo do futuro. Louve, porque o amanhã já está nas mãos do Senhor, se sente tristeza.
Louve, porque a presença de Deus pode curar as feridas mais profundas. Aplicar este salmo é fazer uma escolha diária. Escolher gratidão em vez de reclamação, escolher fé em vez de medo, escolher adoração em vez de desespero, talvez. Hoje você não consiga mudar a sua circunstância, mas pode mudar a sua resposta, pode levantar a sua voz, pode dizer: Senhor, eu não entendo tudo, mas continuo confiando. Isso transforma o coração, isso fortalece o espírito, isso abre espaço para Deus agir. Agora oremos juntos, Pai amado. Hoje me coloco diante da Tua presença, com o coração aberto, com minhas cargas, com minhas dores, com minhas perguntas. Senhor, Tu conheces cada lágrima escondida, cada preocupação silenciosa, cada noite difícil, cada batalha travada em secreto. Hoje eu Te entrego tudo, entrego a minha ansiedade, entrego os meus medos, entrego aquilo que não consigo controlar. E neste momento, eu decido Te louvar, mesmo sem ver a resposta. Eu Te louvo, mesmo que ainda doa. Eu Te louvo, mesmo sem entender o processo. Eu Te louvo, porque Tu continuas sendo Deus. Porque Tu continuas sendo fiel, por Ti jamais me abandonar. Traz paz ao coração inquieto, traz descanso à alma cansada, traz luz para quem caminha em escuridão, levanta quem está fraco, abraça quem está se sentindo. Sozinho, cura quem está ferido, fortalece a fé de quem está quase desistindo. Senhor, que a minha vida seja louvor, que minhas palavras Te honrem, que meus pensamentos Te glorifiquem, que mesmo em meio à tempestade, o meu coração possa declarar: Aleluia, obrigado. Senhor, obrigado por me sustentar, obrigado por cuidar de mim. Obrigado por não me soltar, em Tuas mãos eu descanso, na Tua presença. Eu confio, no Teu amor eu permaneço, em nome de Jesus. Amém. Declare. Com fé hoje eu declaro: Deus está no controle. Eu declaro: a ansiedade não vencerá. Eu declaro: a paz de Deus enche a minha mente. Eu declaro: minha casa será abençoada. Eu declaro: meu coração será fortalecido. Eu declaro: minhas lágrimas se transformarão em testemunho. Eu declaro: minha fé está sendo renovada. Eu declaro: a presença de Deus me cerca. Eu declaro: não caminharei em medo. Eu declaro: caminharei em confiança. Eu declaro: meu louvor romperá correntes. Eu declaro: minha adoração abrirá portas. Eu declaro: o céu luta por mim. Eu declaro: eu não estou sozinho. Eu declaro: Deus está comigo. Eu declaro: enquanto eu tiver fôlego, louvarei ao Senhor. Aleluia! Mensagem final para vocês, e você chegou até aqui. Não foi por acaso. Deus queria lembrar algo ao seu coração enquanto você respira. A esperança enquanto você respira. A propósito, enquanto você respira. Ainda pode louvar. Não permita que as circunstâncias silenciem a sua fé. Levante a sua voz, mesmo que ela saia fraca, mesmo que venha entre lágrimas. Louve, porque o louvor abre caminhos, o louvor fortalece, o louvor transforma. Hoje, o céu lembra você: você não está vencido, você não foi esquecido, você não está sozinho. Deus está com você. Se esta palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: Amém. Todo ser que respira louve ao Senhor. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa de esperança e inscreva-se para continuar recebendo palavras que fortalecem a fé. Que o Deus digno de todo louvor abençoe a sua vida. Aleluia!